Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero falar sobre um tipo de chamado que não pede ajustes, ele pede entrega total. Nós vamos conversar sobre obediência que não vem com explicação, sobre fé que não recebe mapa e sobre aquele momento em que Deus não pede uma parte, ele pede tudo. Porque houve um tempo em que eu achei que obedecer era fazer o que Deus mandava, mas desde que ele me explicasse primeiro. Eu achava que fé fosse entender o plano, e que confiança fosse ter clareza, e que a entrega fosse possível mesmo sem perdas. Até que Deus começou a me chamar de outro jeito. Não com gritos, não com respostas prontas, mas com palavras que chegavam aos poucos, como quem prepara o coração antes de mover os pés. E foi numa ministração simples que algo caiu como fogo dentro de mim. A passagem falava sobre Eliseu, lá em 1 Reis 19. E quando eu ouvi essa história, ela deixou de ser bíblica e se tornou pessoal. O texto dizia que Elias encontrou Eliseu arando a terra, com 12 juntas de bois. E quando o chamou, Eliseu deixou tudo. Mas ele não só deixou, ele sacrificou os bois e queimou o arado. E ali eu entendi algo que não era teológico, era existencial. Deus não pediu que Eliseu queimasse o arado para puni-lo. Pediu porque sabia que se o arado ficasse inteiro, sempre haveria um plano B. E a verdade é essa: se houver um plano B, a gente volta. A gente volta para o conhecido, volta para aquilo que parece seguro, para a zona de conforto que muitas vezes nunca foi confortável, mas era sempre familiar. E Deus conhece o coração humano. Ele sabe que quando existe rota de fuga, a gente usa. Por isso, às vezes, o chamado não pede ajustes, ele pede ruptura. E então eu me lembrei de Abraão. Quando Deus o chamou para sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, ele não entregou o mapa. Ele só disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali, Abraão não pediu garantias, ele não negociou cláusulas, ele só foi. E isso me confrontou profundamente, porque muitas vezes eu dizia que estava esperando uma confirmação, mas no fundo eu estava esperando conforto. E eu precisei admitir algo difícil. Questionar antes de obedecer pode ser uma forma sutil de desobediência. A gente chama de prudência, de cautela, de responsabilidade, mas muitas vezes é só medo disfarçado de maturidade. E ao longo da minha história, eu reconheço quantas vezes Deus já me pediu isso. Solta, sai, confia, abre mão. E portas que eu achei que eram permanentes se fecharam. Lugares que me davam identidade ficaram pequenos. Cenários onde eu já tinha o controle deixaram de fazer sentido. E sempre houve medo, sempre houve hesitação, sempre houve aquela vontade silenciosa de permanecer onde eu já sabia operar. Mas também sempre houve uma coisa: Deus me arrancando da zona de conforto para me levar ao lugar do propósito. E hoje, vivendo mais uma transição na minha vida, com portas se movendo, decisões grandes diante de mim, eu reconheço esse padrão. E quando é de Deus, não vem com ansiedade, vem com temor, vem com dependência, vem com aquela oração perigosa, mas necessária. Senhor, só deixa essa porta se abrir se for a tua vontade. Se não for para te servir melhor, me impede. Eu não confio nas minhas escolhas, mas eu confio em ti. E quando a gente ora isso, tudo muda. Porque se a porta abrir, não é promoção, é missão. E se não abrir, não é perda, é proteção. E uma frase que passou a ecoar dentro de mim, costurando tudo que eu vivi, foi: o chamado não vai te custar caro, ele vai te custar tudo. Porque no reino não existe meio termo. Ou você entrega tudo, ou vive com reservas e não experimenta a totalidade de Deus. E obedecer não é a ausência de medo, é a decisão apesar dele. E quando a dúvida tenta voltar, uma verdade sempre me ancora: o justo viverá pela fé. Não pela lógica, não pela segurança, não pela previsibilidade, mas pela fé. E fé não é entender o fim, mas confiar no autor da história. E se ele disser vá, mesmo sem explicar, mesmo me pedindo tudo, eu vou. Porque antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. E quando os olhos veem, o coração descansa. E lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, ele nos lembra isso.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se hoje Deus está te pedindo algo que parece grande demais, talvez ele não esteja tirando algo de você. Talvez ele esteja te conduzindo para algo que você ainda não consegue enxergar. E eu espero que esse episódio tenha te lembrado que obediência não é perda, é alinhamento. E se você está agora nesse lugar com medo, mas disposto, isso já é fé. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que está segurando o arado com medo de queimar. Compartilha com quem está esperando explicação antes de obedecer. Às vezes, ouvir que não estamos sozinhos no processo é o que nos dá coragem para dar o próximo passo. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre fé, identidade, transições, propósito e rendição. Capítulos que não romantizam o chamado, mas revelam o custo e a beleza de obedecer. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui. Obrigada por permanecer, mesmo quando o texto confronta. Que você tenha coragem de queimar o que te prende para viver o que Deus já preparou para você. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!